do início do capitalismo até o início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma ordem mundial multipolar, ou seja, vários centros de poder, vários países dominando o mundo. Após isso, nós vamos ter apenas 2 países. Então, o que aconteceu? O palco da Segunda Guerra Mundial foi a Europa, que vai precisar ser reconstruída, e as grandes potências até aquele momento eram países europeus. Então, eles vão perder as suas áreas de influência e vão ter que ser reconstruídos. Eles vão sair destruídos, arrasados com a Segunda Guerra Mundial. Então, quem vai assumir o poder do mundo? Estados Unidos, que vai ser o defensor do capitalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo. Então, os países vão se alinhar, como vocês devem ter visto em história, né? Ou em países capitalistas ou em países socialistas, né? E aí nós vamos entrar na ordem mundial bipolar, ou então chamada bipolaridade. Então, esse mundo bipolar, ele vai durar de 1945 até 1989, para alguns estudiosos desse tema, ou 1991 para outros estudiosos. Por quê? Então, após a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer uma disputa armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Disputa, sim. Um constrói uma arma, outro vai, constrói outra mais poderosa. A questão bélica vai ficar bem em evidência. Então, como as duas grandes potências se armavam muito, então os países do mundo tinham muito receio de que elas entrassem num conflito armado direto, porque aí ia ser um arraso para o mundo, né? Então, esse período vai ficar conhecido como Guerra Fria. Então, se um país pequeno entrasse em discussão com outro país e as duas superpotências se quisessem defender um lado ou outro, então era motivo de preocupação mundial. Então, por isso, Guerra Fria era uma guerra de nervos. Então, quando chega em 1989, a União Soviética ela vai estar em decadência, em função de tantos gastos militares, armamentistas, ela vai estar enfraquecida, né? E acaba que o mundo socialista vai ter fim, entre aspas, né? Porque ainda nós vamos ter alguns países que vão ser socialistas, né? Mesmo com o decreto do fim do socialismo, alguns países vão ainda continuar nesse sistema. O caso de Cuba, o caso de Coreia do Norte, o caso de China. Aí nós chegamos, Caderno do Aluno, volume 2, página 57. Então, nós temos aí uma nuvem de palavras, né? Conflitos mundiais. Então, isso aqui é a introdução para o tema choque de civilizações. Então, terminada a Guerra Fria, terminada a ordem mundial bipolar, existe uma discussão com relação a que tipo de ordem estaria acontecendo, né? Então, será que virou uma ordem unipolar? Porque se existiam 2 grandes potências, então quem é que vai se sobrepor? Estados Unidos? Na verdade, em função de uma série de ocorridos, né? Nós vamos ter
aquelas potências que antes da Segunda Guerra Mundial tinham várias áreas de influência, elas vão estar reerguidas, vão estar fortalecidas. E a partir do final do século XX, o que vai estar predominando não vai ser mais o poder das armas, e sim o poder econômico. Você tendo dinheiro, você compra a arma que você quiser. Então aí no rodapé da página 57, nós vamos ter aí a teoria do choque de civilizações. Então, essa teoria, ela foi lançada em 1964 por um cara chamado Bernard Lewis. Então, ele era um professor de uma universidade britânica e ele vai estar lançando essa expressão que acabou ficando famosa. Então, essa expressão ela ficou adormecida até 1993, né, quando o Samuel Huntington ele vai escrever um artigo, né, ressuscitando essa ideia de choque de civilizações. E a partir de 1996, ele vai escrever um livro. Por quê? Porque fez muito sucesso essa teoria, né? E ele acaba por escrever um livro. Então, o que diz essa teoria? Diz que a humanidade não vai viver em paz depois da Guerra Fria. A humanidade vai ter outros tipos de conflito, né? O conflito das civilizações. Então, ele vai estar dizendo na sua teoria que, em função das identidades culturais e religiosas, que o mundo não conseguiria viver em paz. Aí surge um crítico, né, que é um ativista da causa palestina e crítico literário, chamado Edward Said. Então ele vai criticar as ideias do Huntington, né, dizendo o seguinte, dizendo que o Huntington, ele acredita que as culturas são imutáveis, né? E, na verdade, existe uma evolução dentro das culturas, né? E que, na atualidade, o mundo globalizado, ele acaba por fazer o quê? Por derrubar essa teoria, né? Então, aí, olha, ele acha que é difícil uma cultura se manter isolada das demais, né? E ele vai citar como exemplo disso as migrações, intercâmbio cultural, né? Então, no mundo globalizado, como que a gente vai deixar prevalecer a cultura, né? Então, é isso que o Edward Said faz de crítica ao Huntington. Bom, aqui está o mapa, a distribuição das civilizações de acordo com Huntington. Então, o Huntington ele divide o mundo em 9 civilizações, né? A civilização ocidental, a civilização africana, a civilização islâmica, a civilização cínica, civilização hindu, civilização ortodoxa, civilização japonesa, civilização budista e civilização latino-americana. Então, ele separa a parte da América Latina da civilização ocidental, como vocês podem perceber aí.